Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes. No dia de hoje vou comentar um pouco sobre as ações de um regime chamado regime socialista, conhecido como comunista. O que leva uma pessoa, por exemplo, a escrever um livro como esse aqui, Jesus, o maior socialista que já existiu? O que faz um cristão evangélico, fazer um livro como esse? O que leva ele a escrever um livro como esse? O que leva, queridos, eu vou dizer para vocês o que leva um cristão evangélico a fazer um livro como esse. Então vamos lá. É o desconhecimento do que é o socialismo. O que faz um cristão evangélico ou um cristão que seja reformado, ser adepto, por exemplo, do PSOL, ser adepto do PT, ou mesmo escrever um livro como esse, Jesus, o maior socialista que já existiu. Simplesmente, irmãos, é a ignorância, é o desconhecimento do que é esse regime. Quais são os legados deixados por esse regime ideológico, político, que começou lá na Rússia? Bem, provavelmente essas pessoas desconhecem quais são os legados deixados por esse regime ideológico. Vamos dar uma olhadinha aqui numa pesquisa feita por um estudioso, um historiador britânico, chamado Norman Davies. Ele enumera aqui uma lista que chega a 170 milhões de pessoas assassinadas no planeta Terra. Por quem? Por esse regime maravilhoso que esses cristãos e que essas pessoas desinformadas defendem. Por exemplo, vamos ver aqui contabilizando aqui os estados comunistas, socialistas e fascistas. E vamos ver aqui o número de pessoas assassinadas. A União Soviética, de onde veio esse regime ideológico e político, foram 61 milhões de pessoas assassinadas de 2017 até 1987. A China comunista assassinou 35 milhões,2 de pessoas, de 1949 até o presente momento. A Alemanha nazista assassinou 21 milhões de pessoas de 1933 a 1945. O exército de Mao Tse-tung, China, matou 3,4 milhões de pessoas, de 1923 a 1949. A Polônia comunista, da bandeira vermelha, que vocês tanto amam aí, matou também 1,6 milhões de pessoas, de 45 a 48. Camboja comunista, 2 milhões de pessoas assassinadas. Vietnã comunista, 1,6 milhões de pessoas assassinadas. Iugoslávia comunista, 1 milhão de pessoas assassinadas de 1944 até 1987. Revolução Mexicana anticristã, 1.400.000 pessoas assassinadas, de 1900 a 1920. Turquia, 1,8 milhão pessoas assassinadas de 1900 a 1918. Paquistão, 1,5 milhão de 1958 até 1987. Japão, 5,9 milhões de 1936 a 1945. Então, essas pessoas assassinadas, esses milhões de pessoas assassinadas, esses mais de 170 milhões de pessoas assassinadas, é justamente fruto deste regime espetacular, maravilhoso, que defende o PSOL, o PT e todo esse pessoal aí que também disfarça-se de direita, Então, veja bem, esse número não está incluído aqui as pessoas mortas em estados oficialmente anticristãos, como os 25 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial.
Esse número de mortes corresponde a pessoas alinhadas contra paredões e alvejadas por tiros, em geral meramente pelo crime de acreditar em Deus. Então, para vocês que amam esse regime espetacular, vermelho, bandeira vermelha maravilhosa, é isso aí. É o fruto, é o legado. Mas sabe por que vocês defendem o socialismo? Eu vou dizer para vocês. Né? Vocês defendem missão integral, tanta coisa aí, né? Disfarçado de evangelho, do garoto, do bom garoto, do bom osso, que distribui sopa, né? De tudo mais, roupas para todo mundo, que maravilha! É errado fazer isso? Não é errado, pessoal. Não é errado. Só que nós não podemos alinhar evangelho de Jesus Cristo com esquerdismo, poxa. Não dá para você fazer isso daqui, meu. Sabe? Dizer que Jesus é o maior socialista que já existiu. Sabe? Isso mostra que você não sabe quem foi Gramsci. Estuda um pouquinho lá para você saber quem foi Gramsci. Como é que ele dizia que nós tínhamos que dominar as pessoas, não matando, assassinando, mas pela cultura. Tenta descobrir um pouquinho. Reflita um pouco sobre o Evangelho de Cristo também. Dá uma olhada. Quem vai ser o anticristo? O anticristo não vai convencer as pessoas que ele é uma pessoa boa, que é uma pessoa bacana, uma pessoa que faz só o bem, que vai distribuir, né, propriedades para todo mundo, prosperidade, comida, não é? Você já se ligou nisso daí ou não? Parece que você não lê muito o livro do Apocalipse. É o homem que vai trazer a paz, a prosperidade e vai enganar bilhões de seres humanos, assim como Hitler enganou milhões de seres humanos. Né? Então, a gente precisa conhecer o que é ideologia socialista. A gente tem que conhecer o que é marxismo cultural. Começa a ler um pouco livros como este aqui, ó. Vai lá, sabe, na livraria, na Amazon, vai lá, compra lá, ó, Marxismo Desmascarado. Entendeu? Tenta descobrir o que é o marxismo. Sabe? Tenta não ser ignorante concernente às coisas do mundo, da história. História da igreja, história secular. Sabe? Olha, 10 livros que estragaram o mundo. Um livro sensacional, querido. Que você vai ter lá, dentre os 10 livros que estragaram o mundo, você vai ter o Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx. Ok? Você vai ter também um tratado sobre o Estado e a Revolução, de Lenin, 1917. Você vai perceber os 10 livros que estragaram a humanidade, trazendo ideologias funestas, terríveis. E você fica aí, defendendo, né? Você que é cristão. Estou só comentando concernente ao livro aqui, né? Que o cidadão aqui fez aqui. Mas sobre tudo, pessoal. A gente tem que ter um conhecimento de tudo. Você não percebe que as pessoas aí imitam até os seus líderes? Olha só os pastores da R.R. Soares, que imitam R.R. Soares na Igreja Internacional da Graça. Eles imitam até o jeito do pastor R.R. Soares falar. Olha só o Valdomiro Santiago, os pastores imitam o jeito dele falar. Olha só o Bispo Macedo, os pastores imitam o jeito que o Edir Macedo fala. O que é isso? É um estado mental messiânico. Eles veem essas pessoas como messias. Assim, aquele que defende também o regime socialista como algo que ele está defendendo, mas você percebe que é algo mental, psíquico. Né? Você vê que esse candidato à presidência agora, né? Boulos, né? Acho que é o nome dele, ele imita até o jeito de falar de Lula. Né? Por quê? É algo messiânico, é algo que introduz na mente deles, nem percebem. Entendeu? Eles defendem aborto, defendem casamento gay, defendem kit gay nas escolas, drogas. Eles vêm para a prefeitura, pessoal. Eles falam que baile funk, onde está todo mundo bebendo, se drogando, fazendo sexo explícito na rua, dizendo que é cultura. Mas por quê? Porque essas pessoas, nessa cultura lixo que nós temos no Brasil, elas não percebem que tudo isso vem lá atrás, sabe? De Gramsci, vem de algo ideológico que está tentando perverter a cultura. E você, cristão desinformado, entra em tudo isso daí. Lamentável para você, né?
procura ler uns livros aí para você abrir a sua mente. Eu vou deixar aí umas indicações aí abaixo de uns links para você entrar num vídeo esclarecendo, sabe, todo esse movimento cultural, sabe, deixando esses livros também aí, outros que você possa adquirir. E você que é cristão, para de votar errado. Entendeu? Procura saber quem são os deputados lá, por exemplo. Olha, deixa eu ver o histórico desse camarada aqui, se esse camarada aqui não é comunista. Porque o Brasil é direito, só existe hoje, 2018, só existe partido de direita verdadeiro, autêntico, é do Bolsonaro. É o único partido de direita, porque a direita foi estraçalhada pós-regime militar. Ok? Então, pessoal, vocês que lutam contra a ditadura militar, ficam escrevendo, abre um pouco tua mente, vai estudar, vai procurar, saber que não houve ditadura militar no Brasil, houve um regime militar, sabe? Então é tanto engodo, tanta coisa que o socialismo faz na mente das pessoas, que as pessoas ficam alienadas. Deixa de ser alienado, vai procurar conhecimento, vai se informar, sabe? E passa para o lado correto, para o lado dos conservadores, do lado da Bíblia. Existem conservadores que não são evangélicos. Só que eles fazem canais muito bons, canais que divulgam o que é o esquerdismo de fato. Então, procura buscar conhecimento. Enquanto é dia, enquanto você pode. Chegará um dia, talvez, que você não vai poder ter essa liberdade que você tem hoje. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você possa crescer na graça e no conhecimento das Escrituras. E saiba que nós, quando éramos jovens, nós fomos enganados em nossas igrejas. Se dizia que falar de política era coisa do diabo. Mas a política, ela está na Bíblia Sagrada também. Nós vemos lá Daniel, na Babilônia, exercendo a política. Então nós temos que ter cuidado quando nós falamos certas coisas. E cuidado com o socialismo. Ele é uma ideologia maligna na sua mente e no seu coração. E que você possa estar guardado desses males. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.